Saudações, alunos, disciplina de Teorias Econômicas. A aula de hoje é Microeconomia, Produção e Custos, primeira parte. Antes de darmos início ao conteúdo, vamos a alguns fundamentos básicos que são importantes. O primeiro deles, firma ou empresa, que é uma unidade de produção de bens. O segundo são os fatores de produção, relembrando, porque nós já vimos nas aulas anteriores, terra, trabalho e capital. Em seguida, nós temos o produto, que é o bem ou serviço resultante de um processo produtivo. Então, nós sempre falamos produto, mas quando nós estivermos com esse termo, entenda produto e ou serviço. Tecnologia, que são os conhecimentos técnicos e científicos aplicados na atividade econômica. Lembrando que a tecnologia não quer dizer necessariamente que você está vinculado a aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, né? A tecnologia pode, em muitos casos, ser apenas uma forma diferente e mais eficiente de se fazer um processo produtivo, de se produzir alguma coisa. Falando então da função de produção, é a relação existente entre o nível máximo que se obtém de um determinado produto a partir da utilização de uma certa quantidade de fatores de produção. Então, para que eu produza algo, eu tenho que utilizar fatores de produção. Logo, esses fatores de produção interferem na minha capacidade produtiva, na minha qualidade de produção, entre vários outros fatores. A função da produção é dada conforme a seguir, onde eu tenho o Q, que é a quantidade total produzida por unidade de tempo, está em função da tecnologia. A tecnologia influencia e muito a minha produção. E também em função da quantidade de mão de obra utilizada por unidade de tempo, representado aqui pela letra L, pelo capital físico utilizado por unidade de tempo, representado pela letra K, e pela quantidade de área ou terra utilizada por unidade de tempo, representado aqui pela letra T. Esses três últimos, então, são os insumos de produção, os fatores de produção. Eficiência técnica e eficiência econômica. O empresário deve escolher as tecnologias e processos mais eficientes economicamente. Mas o que difere a eficiência técnica da eficiência econômica? A eficiência técnica ela é obtida quando você consegue produzir a mesma quantidade de um produto consumindo menor quantidade de fatores de produção. E a eficiência econômica é quando você obtém a mesma quantidade de produto ao menor custo possível. A eficiência econômica está ligada à escolha do processo produtivo que me dá o menor custo possível, e a eficiência técnica está ligada a uma racionalização na utilização dos fatores de produção. Aqui nós temos a representação de de três métodos de produção. E eu vou explicar cada um para vocês aqui. Em seguida eu tenho algumas perguntas. O método 1 ele utiliza uma área de 150 metros. Ele tem 10 máquinas que são utilizadas, 20 trabalhadores e consegue uma produção de 1.000 pares de calçado. O método 2 ele tem uma área de 150 metros, utiliza 18 máquinas, 30 trabalhadores e consegue produzir os mesmos 1.000 pares. O método 3 utiliza a mesma área de 150 metros quadrados, um capital de 14 máquinas e 7 trabalhadores e consegue também a produção de 1.000 pares. Diante do exposto, eu pergunto, qual dos métodos é o menos eficiente tecnicamente? Considerando então que a área é igual para os três métodos, eu tenho aqui o capital e o trabalho é que vão me dar a resposta para essa pergunta. O método 1 utiliza 10 máquinas e 20 trabalhadores. O método 2 utiliza 18 máquinas, bem mais do que o método 1, e 30 trabalhadores, o que também é maior do que o método 1. Já o método 3 utiliza 14 máquinas, que é mais do que o método 1 e menos do que o método 2, e 7 trabalhadores, que é bem menos do que os demais métodos. Analisando o capital e o trabalho, eu posso afirmar com certeza que o método 2 é o menos eficiente tecnicamente, porque ele utiliza mais máquinas e mais trabalhadores do que os outros dois métodos e consegue a mesma produção. Em seguida eu pergunto, qual dos métodos é o mais eficiente economicamente, considerando um aluguel de R$1.000 por metro quadrado por mês,
máquinas custando R$300 por mês e mão de obra R$400 por mês. Para eu poder resolver essa questão, eu teria que multiplicar aqui a quantidade de máquinas por 300 e a quantidade de mão de obra por R$400 por mês. Em relação à área, eu não precisaria me preocupar porque a área é igual para os 3 métodos. Como eu já sei que o método 2 é o menos eficiente, eu teria que analisar o método 1 e o método 3. No método 1 eu tenho 10 máquinas, então 10 vezes 300, que é o custo de cada máquina, R$3.000, que é o custo com máquinas. E eu tenho 20 trabalhadores. 20 trabalhadores vezes 400 por mês vai dar 8.000. 8.000 de trabalhadores mais 3.000 de máquinas dá um custo total de 11.000. Em relação ao método 3, eu tenho 14 máquinas, então 14 vezes 300, 4.200. E tenho 7 trabalhadores, conforme está exposto aqui. Então, 7 vezes 400, 2.800 mais 4.200. Das máquinas, eu tenho um custo de 7.000, que é bem menor do que o método 1, que foi de 11.000. Logo, o método 3 é o mais eficiente em termos econômicos. Outra definição importante é de curto e longo prazos. Curto prazo é um período de tempo em que pelo menos um dos fatores de produção é fixo. Qual desses fatores? Por exemplo, o aluguel ou o capital que você tem investido. Se ele permanecer fixo, nós podemos considerar que é uma análise de curto prazo. Já uma análise de longo prazo é um período de tempo em que todos os fatores de produção são variáveis. Todos aqueles fatores lá, terra, capital e trabalho, eles variam. Então, quando eu faço uma análise de uma empresa que ela consegue aumentar a sua produção, ou ela consegue alterar a sua produção, mantendo algum dos fatores de produção, eu tenho uma análise de curto prazo. Quando, para alterar a produção, é necessário que haja modificação em todos os fatores de produção, aí nós temos uma análise de longo prazo. Continuando, fator de produção fixo e variável. Fator de produção fixo é a quantidade de fator não pode ser mudada de imediato. E fator de produção variável, a quantidade pode variar gerando um aumento ou diminuição da produção. Então, o fator de produção variável é simples. A mão de obra normalmente é variável, a matéria-prima normalmente é variável, a energia elétrica normalmente é variável. Fator de produção fixo, normalmente o capital permanece fixo por algum momento. O custo que eu tenho com o aluguel, com o espaço físico também, na maioria das análises, permanece fixo. Produto total, médio e marginal. O produto total é a produção total, ou seja, a quantidade total de produtos que eu consigo obter a partir do meu método, do meu método produtivo. E produto médio é essa quantidade total dividido pela quantidade utilizada de fator de produção variável. Lembrando que esse fator de produção variável podem ser vários na análise, Pode ser mão de obra, pode ser o capital, entre outros. Produto marginal é a variação que você tem do produto final dividido pela variação que você tem na quantidade de insumo variável que você utiliza. A partir da tabela que nós temos agora, é fácil da gente imaginar isso aí, esses 3 conceitos. Imagina um exemplo de produção de roupas onde nós tenhamos o espaço físico que se permanece constante em 200 metros. Nós temos a mão de obra que vai aumentando gradativamente aqui 0, 1, 2, 3 até chegar a 8. Nós temos uma produção total conforme esses valores que estão aqui estabelecidos. E aí nós precisamos encontrar produto médio e produto marginal. Então, o produto médio é a quantidade total dividido pela mão de obra, que no caso aqui é o insumo que eu estou analisando. Então, se eu pegar aqui 4 dividido por 1, 4, 14 dividido por 2, 7, 30 dividido por 3, 10 e assim por diante. O produto marginal é a variação que eu tenho na quantidade produzida quando eu tenho uma variação no insumo, que no meu exemplo é a mão de obra. Então aqui eu não tinha ninguém trabalhando, em seguida eu tinha uma pessoa, então a variação aqui é de uma pessoa a mais.
Quando eu não tinha ninguém trabalhando, não produzia nada. Quando eu tinha uma pessoa trabalhando, eu produzia 4 unidades. Então, a variação é 4. 4 dividido por 1, 4. Em seguida, eu tenho a variação aqui acrescentando mais uma pessoa. Com esse acréscimo, eu obtive uma produção de 14. Como eu já tinha produzido 4 aqui, a variação é 10. 10 dividido por 1, 10. De 2 para 3 varia 1. De 14 para 30, 16. 16 dividido por 1, 16. De 3 para 4 continua variando 1. De 30 para 40, 10. Então, 10 dividido por 1, 10. E assim por diante. Lembrando que aqui embaixo, quando eu mudo de 5 pessoas trabalhando para 6, eu tenho uma diminuição da produção de 40 para 36. Então, o meu produto marginal fica negativo. Em seguida, eu tenho o gráfico que ilustra os valores da tabela, onde eu posso ilustrar para vocês o seguinte. À medida que você vai acrescentando mão de obra, você vai conseguindo um aumento na produção. Porém, a partir de um certo momento, essa produção se estabiliza, mesmo acrescentando mais mão de obra, e depois ela começa a declinar. Isso significa que até um certo momento, até uma certa quantidade de mão de obra, você consegue ganho de produção. A partir de um ponto, você não consegue mais ganho de produção se você não trabalhar os demais fatores além da mão de obra. Aqui tem um gráfico comparativo entre o produto marginal e o produto médio, então eles começam aqui numa ascendente, a partir de um ponto aqui que no caso de 3 para 4 aqui, de 3 pessoas trabalhando para 4, começa a declinar e aí vai declinando até chegar lá em outras 8 pessoas trabalhando. A partir da ilustração dos gráficos, a gente traz o conceito de lei dos rendimentos marginais. A partir de determinado ponto, o produto marginal diminui com os acréscimos de mais unidades de fatores variáveis. No nosso caso, do nosso exemplo, a mão de obra. Custos totais, custos fixos e custos variáveis. O custo total são os gastos totais com os fatores de produção. Custos fixos são aqueles associados ao emprego de fatores de produção fixos, como alguns impostos, aluguéis, seguros e depreciação. E os custos variáveis são aqueles associados ao emprego de fatores de produção variáveis, como a matéria-prima, a mão de obra, energia elétrica, entre outros. Custo marginal é o custo total decorrente do acréscimo de uma unidade produzida. Quando a produção aumenta, inicialmente os custos diminuem, porque você consegue diluir os custos fixos, porém, a partir de um certo ponto, eles aumentam. No nosso exemplo aqui, nós temos a mão de obra, que vai aumentando gradativamente de 0 a 5, a produção, que também vai aumentando aqui, conforme esses valores, o produto marginal, que eu tenho aqui, de 0 para 4, aumentou 4 quando aumentou uma mão de obra, 4 dividido por 1, 4, de 4 para 10, 6, que foi a diferença, aqui de 2 para 1, uma diferença de uma pessoa trabalhando, então 6 dividido por 1, 6, de 10 para 18, 8, 8 dividido por 1, que foi a variação que eu tive aqui na mão de obra, 8 e assim por diante. E o custo marginal, considerando um salário de 20 por hora por trabalhador, eu teria o seguinte, um trabalhador ele custa R$20. 20 dividido por 4, 5 seria o meu custo marginal. Depois eu tenho um acréscimo de mais uma pessoa trabalhando, que me custaria R$20 também. Então, 20 dividido por 6, 3,33. Depois eu tenho um acréscimo de mais uma pessoa trabalhando, ou seja, mais R$20. Então, 20 dividido por 8, 2,50. Em seguida, 20 dividido por 4, 5. E 20 dividido por 1, 20. Notem, a partir dos valores aqui, que nós temos, com uma pessoa trabalhando, um acréscimo na produção. Com 2 pessoas trabalhando, um acréscimo aqui na produção. Com 3 pessoas trabalhando, um acréscimo na produção. A partir de 4 pessoas trabalhando, eu já tenho uma diminuição, né? Que até então eu estava conseguindo aumentar o meu produto marginal. A partir de 4 pessoas ele começou a cair, com 5 pessoas ele caiu mais ainda. E com o custo acontece algo semelhante. O custo que estava em 5 diminuiu para 3,33, diminuiu para 2,50. Porém, quando eu contratei aqui o 4º funcionário, ele aumentou para 5. Aqui no gráfico a gente consegue visualizar melhor. Em vermelho eu tenho o produto marginal e em
amarelo aqui eu tenho o custo marginal. Então nós temos aqui os dois partindo desse ponto aqui, onde tem um trabalhador, o custo diminui, a produção aumenta até o ponto 3, onde eu tenho a produção no seu nível máximo e o custo no seu nível mínimo. O que é interessante, né? Quanto mais eu conseguir produzir, melhor, e quanto menor for o meu custo, melhor. A partir de 4 pessoas trabalhando, a coisa se inverte, e com 5 pessoas trabalhando, ela cria uma discrepância muito grande, com o custo aumentando bastante e a produção marginal diminuindo drasticamente. Bom, essa é a referência da nossa aula, do autor Fontes, entre outros, Economia, um enfoque básico, pela editora Atlas de São Paulo, publicado em 2010. Um grande abraço e até a próxima aula.